Enquanto estávamos aqui, o Senhor colocava no meu coração assim, e há uma pessoa, há alguém que anda apressado. Tudo faz na correria, não há tempo para nem terminar uma tarefa, mas tem que começar outra. E o Senhor fala no meu coração que Ele está com você e Ele te dá a paz, Ele te dá a tranquilidade. Por isso que eu desejo, a vontade é essa de, nesse momento, continuar assim. Silêncio. Nossa alma silenciar, o nosso coração se silenciar, o nosso corpo se silenciar, para percebermos a presença de Deus. Ele conhece todas as coisas, sabe de tudo. Uma irmãzinha, uma irmã nossa do grupo, nosso em oração, ela falou assim: a vontade de Deus que as coisas aconteçam na nossa vida é assim. Dessa distância, a vontade de Deus para que as coisas aconteçam na nossa vida está assim, próximo para acontecer. Mas às vezes não acontece porque a nossa vontade, o desejo que as coisas aconteçam em nossa vida é assim. As nossas angústias, as nossas preocupações fazem com que as coisas ficam assim, longe de acontecer. Mas para Deus está perto, está próximo de nós de acontecer. Para Deus é assim, próximo. Mas a nossa angústia, o nosso medo, as nossas dúvidas fazem com que se distancie as coisas por causa da nossa dúvida, por causa às vezes da nossa fé pequena, sendo que a vontade de Deus para a nossa vida é tão próxima de acontecer as coisas, fica próximo, para Deus é próximo. Mas o nosso medo, as nossas dúvidas fazem com que fica longe, não é? A gente quer algo, deseja algo, parece que está difícil, está longe de acontecer. Mas no estalar de dedo, às vezes acontece. Você, nossa, aconteceu. A gente nem percebe. Mas, irmãos, interessante, a gente até reluta, né? No momento que nós estávamos em oração, preparando para hoje, nos prepara na segunda-feira. Aí o Senhor nos dá a mesma moção, né? A gente fala a moção, a mesma mensagem. O Senhor quer que nós falamos da mesma coisa que foi dita na quinta-feira passada, que é de fé e conversão. Na hora que vem, na hora que nós estamos preparando, vem ali, no coração de todos nós, são 5 pessoas que estão ali rezando. Aí a gente pensa, eu penso comigo, mas Senhor, foi falado disso na quinta-feira passada. Mas nós não podemos, como nós falamos, a palavra é engessar o Espírito Santo, vamos dizer que engessar a vontade de Deus. Não, porque falamos disso, vamos falar disso, não. É o que Deus coloca no nosso coração, que nós temos que vir falar e anunciar. Mais interessante que a palavra quase que se repete também. Repetiu o pregador, fui eu na semana passada, e estou de novo, mas a palavra quase se repete. Mudou o profeta. O Senhor, quem esteve aqui, pode se recordar. Jesus falou que nós devemos prestar a maior atenção à mensagem que Ele tem dito para nós, para que nós não desviemos do caminho reto. E aí, Ele vem repetir a palavra, nos chamar a atenção mais uma vez. Essa palavra que eu disse estava no livro de Hebreus. E essa de hoje está no livro de Jeremias. Quem trouxe a Bíblia pode confirmar aí, no capítulo 35. No versículo 12 ao 16. Mas o que mais chama a atenção é que Deus, Ele quer que nós o escutamos. E parece que nós não o escutamos. Parece que nós só ouvimos, mas nós não o escutamos mesmo.
Porque o Senhor vai novamente dizer: escutai o que eu tenho para dizer. Então tenham comigo, se o Senhor está repetindo, se o Senhor está novamente falando para que nós pudéssemos escutá-lo, certamente, porque foi dito na semana passada, nós ouvimos e nós mesmos não escutamos. Como eu disse no início, o Senhor sabe tudo, Ele conhece tudo. Será que nós escutamos e nós não fizemos o que Ele falou? Na semana passada Ele falou, né, que nós saíssemos da Babilônia, saíssemos da Caldeia, fugir da Caldeia, fugir da Babilônia. Caldeia, Babilônia, cidade de pecado, cidade da escravidão. E o que nós fizemos na semana passada para cá? Será que nós prestamos atenção na mensagem de Deus para que nós não nos desviemos do caminho reto? Então, por que Deus então está dizendo novamente, ouçamos? Foi então dirigida assim a Jeremias a palavra do Senhor, no versículo 12, capítulo 35, no versículo 12. Eis o que diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vai e diz ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: não aceitareis a minha admoestação e não obedecereis a minha palavra? Oráculo do Senhor. São observadas as ordens de Jonadab, filho de Recabe, e proibiu a seus filhos beberem vinho. Abstiveram-se de beber, a fim de se conformarem com a ordem de seu pai. E a mim, que não cesso de vos falar, não me escutais? Sem descanso enviei-vos desde o princípio aos profetas, meus servos, para dizer-vos: desviai-vos do mau caminho e reformai a vossa vida. Não andeis a correr atrás de deuses estranhos para lhes render culto. Não andei atrás de deuses estranhos para lhes render culto. Ficarei então na terra que vos dei, a vós e a vossos pais. Não destes, porém, ouvido, nem me obedecestes. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, respeitam as prescrições de seus pais, mas esse povo não me escuta. Veja a admoestação que Deus nos faz. Aqui ele está referindo a um pai que deu a ordem para o filho: você não vai beber esse tipo de bebida. E os filhos prontamente obedeceram. Não mais fez, não mais bebeu o vinho, porque o pai havia dado a ordem, o pai havia pedido, eles ouviram. Mas interessante que Deus falou àquele povo: não faça isso, e o povo não escutou, continuou a fazer as coisas erradas, a buscar deuses estranhos, Deus que não salva, Deus que não liberta, Deus que não cura. Mas o povo continuava no caminho errado. Portanto, qual a vontade de Deus para nós nesta noite? Mais uma vez insisto, é que nós o escutamos, é que nós devemos desviar do caminho mau, é que nós devemos reformar a nossa vida. Ou então ele vai continuar insistindo, pelejando, como ele fez com aquele povo. Deus não desistiu daquele povo, mesmo que fosse mais teimoso, mesmo que fosse mais desobediente. Mas Deus sabe do que nós somos criados e do que nós somos feitos. E Ele sabe que nós somos capazes de nos transformar. Ele sabe que somos capazes de nos converter. E Ele tem a paciência infinita, porque Ele sabe o tempo certo em que nós vamos mudar, em que nós vamos nos converter. Como nós falamos,
Como nós sofremos quando morre uma pessoa que nós falamos que é boa, que ajuda, que é tranquila, que, enfim. E aquele que é mau, que nós detestamos, que nós não gostamos, não morre. Irmão, é porque Deus tem uma paciência infinita, enorme, grandiosa, esperar até os momentos para que aquela pessoa se converta. O Senhor não quer a morte do mal, o Senhor não quer a perca, né, daquela pessoa que está no caminho errado. Mas antes que ele se converta, mas antes que ele volte para ele, fé e conversão. A fé. Como ter a fé nos momentos difíceis. Como olhar para o lado e ver que perdemos alguém ou perdeu algo e não enxergar a solução naquele exato momento. Como fazer? A fé se manifesta não somente quando o milagre acontece em nossas vidas, pois a dor e o sofrimento também faz parte da nossa humanidade. No entanto, para os que creem, até mesmo o sofrimento assume uma dimensão redentora quando unida ao sofrimento de Cristo. Às vezes acontece na nossa vida algo que nós, com certeza, sofremos, sentimos, mas muitas vezes nós desassociamos do sofrimento de Cristo. Talvez por não conhecer, ou talvez por não saber que devíamos associar ao sofrimento dele. Aí nós vamos perceber, se nós associarmos ao sofrimento de Cristo, que talvez o nosso é muito, mas muito pequeno em relação ao sofrimento dele. Porque, segundo diz a palavra, foi um sofrimento injusto. Foi um julgamento iníquo, um julgamento injusto. Na forma, ele não deveria passar por aquele julgamento, nem por aquele sofrimento, porque foi injusto. Então é mais doloroso ainda quando se acontece algo que é injusto, não é verdade? Quando nós vemos e sabemos que alguém foi preso e está lá pagando injustamente, a dor é maior. Muito maior quando a gente percebe que é injusto o que lá está acontecendo. Por isso devemos pegar o nosso sofrimento e unirmos ao sofrimento do Senhor, quando unido ao sofrimento de Cristo. Sendo o fundamento da esperança, a fé gera em nós a certeza de que o Senhor caminha sempre conosco e que os momentos difíceis passarão. Os momentos difíceis passarão, como eu disse. Talvez nós percebemos, está ali, quando estamos unidos aqui, está ali próximo de passar. Mas quando estamos só, levando as situações só, está longe de passar, está longe de sanar. Mas passa, se unirmos a Cristo, passa. Paulo escreveu aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 18: tenho para mim que o sofrimento da presente vida, não tem proporção alguma com a glória futura que não deve ser manifestada. Então a maior alegria de Paulo era essa certeza que ele tinha. E todo o sofrimento que ele passou, ele estava passando naquele exato momento, naquele tempo em que ele tinha que anunciar o Cristo, anunciar aquele Senhor que lhe apareceu. Ele transformou a vida, converteu completamente. Quem conhece a história de Paulo vai saber do que eu estou falando. Era um homem perseguidor, era um homem que matava, um homem que derrotava, destruía a igreja, porque ele falava que estava fazendo a vontade de Deus, porque ele foi ensinado na lei judaica, e ele fazia então a vontade de Deus, que matava as pessoas, que falava
que pregavam no nome de Jesus. Mas como um homem desse muda, converte, transforma, renova a vida? Quem conhece? O que ele fez, o que aconteceu? Uma missão, ele estava saindo aí a outra cidade, para lá destruir, prender, matar quem estava falando o nome de Jesus. Mas no meio desse caminho, ele encontrou uma luz forte que o cegou. Ficou cego por 3 dias. E Jesus apareceu nele, diante dele, disse: Saulo, ainda como Saulo, 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 por que tu me persegues? E ele falou: Senhor, Senhor. E não chegou mais nada. Ficou 3 dias cego. Daí, Jesus apareceu para um dos seus profetas: vai lá na casa daquele homem, ele estará cego. Vai lá orar por ele e dizer para ele que vai para tal lugar. Eu que não vou lá, ele vai me matar, Senhor. Vai, estou mandando, ele vai lá orar por ele, fazer com que ele enxergue. Ao chegar lá, aquele homem orou por ele, colocou a mão sobre a sua cabeça, caiu os olhos dele como se umas escamas, e voltou a enxergar. Mas ele voltou a enxergar um novo homem. O mesmo lugar que ele ia destruir, que ele ia matar, ele foi lá levar a palavra do Senhor, levar a salvação. E através disso, muitas pessoas mudaram, se converteram, transformaram, porque viram a mudança dele, a renovação da vida daquele homem. Será que nós estamos escutando o que é transformar, mudar? Se nos aproximarmos de Jesus Cristo com esta fé, viveremos um encontro pessoal com Ele. Experimentaremos a força de sua ressurreição, e Ele deixará de ser somente uma teoria em nossas vidas, passando a ser um Deus presente, real, íntimo de cada um de nós. Jesus não pode ser apenas uma teoria, irmão. Você não pode encarar Jesus Cristo como: eu ouvi falar que Jesus salvou, eu ouvi falar que Jesus ressuscitou. Não, você precisa senti-lo. Vai falar na oração, você precisa sentir Ele. Nós não enxergamos, nós sentimos a presença dEle. Eu vou para junto do Pai, mas eu estarei convosco até o fim do mundo. A palavra de Jesus. Eu vou para junto do Pai, mas eu vou estar convosco até o fim do mundo. A fé nasce no encontro com Deus vivo, que nos chama e revela o seu amor, um amor que nos precede e sobre o qual podemos apoiar-nos para construir solidamente a vida. Essa experiência de fé nos introduzirá em um processo de mudança em nossas vidas chamado conversão. Conversão, ação, efeito de converter, ação de voltar, mudança de mal para bom procedimento, mudança de opiniões, sobretudo para melhor. Se mudarmos, mudamos para melhor. Que Paulo era mau, assassino, destruidor. De mal, ele mudou para melhor. Não há como você se converter do mal para o mal. Mal já é mal, mas do mal para o bem. O livro do Eclesiástico está escrito: converte-te ao Senhor, abandona os teus pecados, ora diante dele e diminui as ocasiões de pecado. Volta para o Senhor, afasta-te de tua injustiça e detesta o que causa horror a Deus. Eclesiástico, no capítulo 17, no versículo 23. Ora diante dele e diminui as ocasiões de pecado.
É preciso nós diminuirmos as ocasiões de pecado em nossas vidas, irmão. Foi dito a semana passada, não há como você se converter se você não afastar, se você não diminuir as situações de pecado que você vive na sua vida. Tenho certeza, o pecado ele é mais forte do que nós. É mais forte do que nós, irmão. Jamais será mais forte do que Jesus. Jamais vai ser mais forte do que o Espírito Santo. Mas ore diante de Jesus para diminuir as ocasiões de pecado. Converta-se, reformai as vossas vidas, afastai do mau caminho. Deus nos criou para ter a vida e a vida em abundância, a vida plena. Deus nos criou puros, sãos. Este processo de transformação pessoal se inicia a partir do momento em que fazemos uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Muitas pessoas, antes de viverem este encontro pessoal, viveram uma vida completamente submersa no pecado. O nosso irmão falou de quê? Uma vida de bagunça. Antes desse encontro pessoal com o Senhor, viveram uma vida completamente submersa no pecado, de acordo com a mentalidade do mundo. Por exemplo, muitos viveram aprisionados pelas drogas, pela prostituição, pelo crime. Tais pessoas, quando vêm a Jesus, apesar do desejo sincero de viver uma vida nova, trazem em si um palavreado, o desejo, a mentalidade da vida que viviam anteriormente. Assim, toda esta vida velha precisa ser renunciada para que possa viver uma vida nova em Cristo. Efésios, no capítulo 4, prestamos a maior atenção às mensagens que Deus tem dito para nós, para que nós não desviemos do caminho reto. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. A conversão se inicia em nossas vidas quando temos um desejo sincero de abandonar o pecado e não mais retornar a ele. A doutrina da igreja denomina esta graça de contrição. Entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Consiste numa dor da alma e detestação do pecado cometido. Por isso que devemos ficar com o coração contrito quando nós ouvimos contristar o coração. E quando a gente comete algo que nós vimos que machucou a Deus, o coração dói. Meu Deus, por que eu fiz isso? Nossa, não deveria ter feito aquilo, Senhor, então meu coração dói. É o momento em que você pode pegar e se arrepender, e ajoelhar onde você estiver, no quarto, no lugar, e pedir perdão a Deus, porque o seu coração doeu, porque você fez algo que magoou Deus. Chama-se contrição do coração. Mas muitas vezes, mesmo que nosso coração doa, você fala, ninguém está vendo, ninguém percebeu. Depois passa, depois esquece. Não. Aproveita o momento de contrição do coração e arrependa-se, porque aí vai acontecer que esta palavra de Deus nós vamos escutar e não só ouvir. Renovai as vossas vidas, convertei-vos. Mas aqui está dizendo que é sem cessar. Sem cessar quer dizer que é todos os dias. Peça todos os dias que renove, que mude, porque é todos os dias que nós pecamos, é todos os dias que nós erramos. Então é todos os dias que nós temos que limpar, é todos os dias que nós temos que nos arrepender. É sem cessar, a palavra vai dizer, sem cessar. Este desejo sincero de mudança de vida irá crescer em nossos corações. Quanto mais íntimos formos de Deus, este desejo sincero em nosso coração vai crescer em nossos corações, quanto mais íntimos formos de Deus. Quanto mais contemplamos a sua santidade, mais percebemos nossas fraquezas humanas.
Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vamos ver as nossas fraquezas, mais nós vamos percebendo onde nós devemos pedir perdão a Deus. Uma história. Conta-se que um menino admirava uma bela escultura, trabalhada com esmero, com esforço, por um mestre escultor. Olhando para o mestre escultor, perguntou o menino: moço, como é que o senhor consegue fazer uma escultura tão bela de um bloco de pedra? O escultor, sorrindo, disse: na verdade, a escultura já estava dentro da pedra. O que eu fiz foi somente retirar as partes que sobravam. Ouviram? Moço, como é que o senhor consegue fazer uma escultura tão bela de um bloco de pedra? O escultor, tranquilo, sorridente, disse ao menino: na verdade, a escultura já estava dentro da pedra. O que eu fiz foi somente retirar as partes que sobravam, irmão. Então, por isso não é difícil a nossa conversão acontecer, porque Deus nos criou assim. Dentro de nós somos perfeitamente criados, belos, perfeitos por Deus. A nossa conversão vai só retirando, sabe, essas arestas, as coisas que não são agradáveis a Deus. Aí transformamos nessa escultura bela. A pedra está ali olhando, era horrível, é horrível, mas o escultor foi trabalhando e foi tirando somente aquelas partes e transformou-se numa bela escultura. É o que nós somos. Deus nos criou perfeitos, Deus nos criou bons. É por isso que é preciso renovar sem cessar as nossas vidas, e transformaremos nesta escultura bela, porque Deus criou. O que Deus criou é bom, nada de ruim Deus criou. Somos bons. Nunca diga para o seu filho que ele é mau, nunca disse para o seu filho que ele é levado, nunca disse para o seu filho que é isso. Não, mas diz para ele que ele é bom, Deus te fez bom, você é uma pessoa boa. Porque é verdade. Deus não criou nada ruim. O que Deus criou foi perfeito. Então, quando nós abrimos a conversão, é isso. É Deus lapidando, é Deus tirando aquilo que não é bom, aquilo que não é bom para nós. Na verdade, vai dizer que a escultura já estava dentro da pedra. O que eu fiz foi somente retirar as partes que sobravam. Isso acontece em nossas vidas. Muitas vezes vamos acumulando pecado sobre pecado, como eu disse. Nosso coração dói. Mas nós não nos arrependemos. Quando nós não vamos na presença dele e diz para ele que eu errei, eu não quero mais errar, Senhor, eu não quero mais machucar o teu coração. Quando nós estamos íntimos com uma pessoa, é verdade, não é? Nós não vamos querer machucar aquela pessoa. Nós somos íntimos verdadeiros de uma pessoa ali, amigo, nós não vamos querer ferir ela, não. Mas é preciso ter intimidade para isso. O Espírito Santo, como artífice de nossas almas, nos ajuda a retirar essas partes que sobram. O Espírito Santo, até que apareça aquilo que fomos criados para ser, imagem de Deus. O abandono da situação de pecado grave acontece na maioria das vezes de forma imediata. O Evangelho de Mateus nos lembra isso. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido no campo. O homem a encontra, mas a esconde de novo, e cheio de alegria,